Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de algoritmos em C. Hoje nós aprenderemos sobre vetores. Vamos primeiro aqui criar um arquivo vazio, tá? Vamos salvar ele. Agora nós vamos salvar aqui na pasta vetores e matrizes em C. Vou chamar ele de exemplo1.c. E esse programa aqui nós vamos aprender sobre vetores, sua declaração, recebimento de valores, apresentação do resultado em tela, tá? Então isso que nós vamos fazer hoje nesse programa em C. Primeiro nós vamos incluir aqui a nossa biblioteca padrão, standard, input output, tá? Que é a biblioteca de entrada e saída. Vamos criar aqui a nossa função principal, nossa int main, certo? E aqui nós vamos criar o nosso vetor, tá? Nosso vetor, nesse caso eu vou chamar de vet, tá? De vetor. Ele vai aqui ter essa estrutura de colchete aqui, abre e fecha, certo? E aqui dentro você vai colocar o tamanho do seu vetor. No caso aqui vamos considerar um vetor de 10 posições, tá bom? Então dentro dessa variável eu vou conseguir guardar 10 valores. Também vou criar uma variável aqui que vai me ajudar a percorrer as 10 posições do meu vetor dentro do laço. Caso eu não tivesse criado essa variável i, a única forma que eu teria de acessar todas as posições do meu vetor seria, por exemplo, escrevendo aqui o nome do vetor, certo? E a posição correspondente aqui, que armazenaria qualquer um dos valores, tá? Então eu precisaria fazer essa iteração aqui 10 vezes, certo? De 0 até 9, para que eu pudesse acessar todas as posições do meu vetor, recebendo aqui um valor digitado pelo usuário, ou, por exemplo, um valor aqui correspondente a uma atribuição, tá? Bom, como a gente está vendo já aqui, a atribuição, certo, desse valor para o vetor, ela ocorre dessa forma, né? Então, eu coloco aqui o nome da variável, aqui dentro do colchete eu coloco a indicação de onde essa informação vai ser armazenada, porque vocês lembram lá, tá bom? Que esse vetor aqui, em específico, ele vai ter 10 posições, certo? Posição 2, 3, tarará, tarará, até a posição 9, tá? Então, quando eu for armazenar um valor em qualquer uma dessas posições aqui, certo? Eu preciso indicar qual posição vai receber o valor. Por exemplo, se eu coloco aqui vet na posição 8, recebe 2, por exemplo. Então, aqui nesse caso, eu teria na posição 0 o valor 10 armazenado, na posição 1 o valor 9, na posição 2 e em diante aqui eu não tenho nada. Lá na posição 8, certo? Que estaria mais ou menos aqui, certo? Eu teria o valor 2 e nas demais aqui também eu não teria nada, certo? Armazenado. Então, basicamente, eu tenho aqui um indicador, certo? Da posição que está armazenado o valor dentro do meu vetor, e aqui eu tenho o valor do vetor. E para eu recuperar essa informação que foi atribuída aqui, por exemplo, dentro de um printf, eu faria, por exemplo, porcentagem %d, já que é um vetor do tipo inteiro, nesse exemplo, e aqui eu colocaria vet na posição que eu quero retornar o valor. Nesse exemplo específico aqui, eu só poderia retornar o valor na posição 0, 1 e 8, que foram valores atribuídos aqui por aqui. Os demais eu não inicializei certo valor, é equivalente a não inicializar uma variável. Então eu não teria um valor certo correspondente aí que faria sentido para nós dentro do nosso programa. Beleza, mas tudo isso dá muito trabalho, certo? Eu precisaria fazer várias linhas de código para poder preencher um vetor. Agora imagina que esse vetor ele é de 1000 ou 10.000 posições. Isso aqui ficaria impraticável de codificar. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai utilizar o que? O laço, tá bom? Para poder indicar os valores dentro do nosso vetor, tá bom? Sendo que esse vetor, só relembrando, ele é um vetor unidimensional, ou seja, só tem uma dimensão, tá bom? Como a gente está vendo aqui nesses exemplos. Eu vou comentar isso aqui, fica aqui como explicação para vocês, tá? Só indicação de explicação. E eu vou continuar aqui o nosso código, tá? E como está comentado, a gente sabe que isso aqui não vai ser executado quando eu estiver executando o meu programa.
Então aqui agora a gente vai fazer da forma correta, certo? Que é criando um for, que vai inicializar com i recebendo 0, tá? Por quê? Agora sim é muito importante esse i recebendo 0, porque a primeira posição do meu vetor, tá? Em linguagem C, como a gente já viu anteriormente, é a posição 0. Então eu preciso começar com a posição 0 de um i menor do que 10, tá? Quando eu indico aqui que ele tem 10 posições, basta eu contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, quando eu chego no 9, eu chego na 10ª posição, certo? Então eu tenho que considerar que meu i, certo? Ele tem que ser menor do que 10, porque quando ele chega em 10, ele está na 11ª posição e não nos interessa. E para que a gente garanta que ele seja percorrido todas as posições, certo? Do meu vetor, eu incremento de 1 a 1, beleza? Bom, agora que a gente já viu aqui como adicionar o valor, certo? Recebendo aqui, a gente vai agora fazer a mesma coisa dentro do nosso laço. No nosso laço aqui, nesse específico, nós vamos colocar vet na posição i, certo? Ou seja, vetor na posição i, que é a primeira posição 0, depois a 1, depois a 2 e assim por diante, recebendo o valor do i mais 1, tá? Então, eu vou basicamente receber o valor que está aqui na variável i somado de 1 e vou guardar aqui no meu vetor. Vamos colocar aqui um printf para a gente verificar o valor de i, tá bom? E verificar o valor que está dentro da variável vet_i logo depois da atribuição. Então, aqui eu vou escrever valor de i igual porcentagem d barra n, quebrar a linha, vírgula, a variável i, certo? Então, eu vou saber o valor de i antes de adicionar aqui. E aqui embaixo, eu vou imprimir o valor que está no vetor. Vet na posição porcentagem d igual porcentagem d barra n. O que significa aqui? Eu estou colocando um texto, certo? Que bem aqui, ó, na posição, eu tenho uma variável que vai ser apresentada e também tem uma outra variável aqui que vai ser apresentada. E aqui eu vou colocar essas duas variáveis. Essa primeira aqui é a própria posição do vetor, certo? Então, se é a posição do vetor, a gente já sabe que é o i. Então, i, vírgula, e aqui é o valor que está sendo armazenado aqui dentro, certo? Então, se eu quero apresentar o valor que está sendo armazenado na posição i, então eu vou chamar a minha variável vet na posição i para apresentar esse valor na tela. Então, eu vou saber aqui qual é a posição que eu estou percorrendo. E aqui eu vou indicar, certo? Justamente essa adição aqui nessa variável, nessa posição específica. E aqui a gente vai observar que o nosso vetor vai ser todo completado aqui com todas as 10 posições, né? Que vai até 9. E aqui embaixo, gente, eu vou colocar outro for, tá? De i recebendo 0, i menor que 10, ponto e vírgula, e mais. Esse outro for aqui, gente, ele vai simplesmente apresentar a saída para nós. Então, como ele só vai apresentar, certo? Eu não vou nem colocar aqui as chaves, porque só vou ter uma linha aqui que vai ser responsável em mostrar o vet para nós, certo? Vet, porcentagem d, recebe igual porcentagem d barra n, vírgula, e vet na posição i, tá? Então aqui eu vou colocar um printf só para separá-los, tá? Certo? E aqui isso é uma mensagem só para diferenciar. Então aqui eu vou estar mostrando toda vez que eu recebo o valor e aqui eu mostro o resultado final. Observa que eu só tenho uma linha aqui de código, certo? Dentro do meu laço, então eu nem preciso das chaves, tá bom? Isso é outra coisa que a gente está também verificando aqui. E aqui eu vou mostrar como eu atribuo um valor ao meu vetor, certo? E como esse valor é armazenado e onde ele é armazenado, tá bom? Vamos rodar aqui nosso código e verificar. Observa, certo? Aqui no nosso código, que quando primeiro aqui eu apresento printf valor de i, certo? 0, certo? Que é o primeiro i. Aí esse valor aqui eu faço vet i, que é o 0, na posição
I aqui, né, que é 0, recebe I, que é 0, mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, eu incrementei aqui, certo? E guardei aqui no valor na posição 0. Depois aqui eu apresento isso na tela, certo? Está aqui. Aí subo, incremento meu I. Meu I que valia 0, agora meu I vale 1. Meu I vale 1, certo? Mostrei aqui na tela. VET na posição 1 recebe 1 mais 1, que é o valor de I, que é 1. 1 mais 1 é 2, então VET na posição 1 tem o valor 2. Aí apresenta aqui embaixo na tela. Beleza? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Observa que o valor de I, que é o primeiro aqui a ser mostrado, ele é apresentado aqui dentro do colchete. Ó. Então, que justamente indica a posição da memória que a gente está guardando esse valor em relação ao meu vetor. Tá? E aqui é o valor que eu estou atribuindo a ele. Então, para eu atribuir um valor ao meu vetor, eu preciso da posição, certo? Que nesse caso é a posição I, e preciso colocar aqui o símbolo de recebimento. Então, o valor que está à direita vai ser armazenado na posição I, certo? Que está aumentando aqui, sendo incrementada no meu vetor. E vou até a última posição, que é a minha posição 9, que teve o valor 10 armazenado. Depois disso, aqui embaixo, nesse segundo laço, eu tenho uma mensagem, primeiro um printf, que diz a apresentação dos dados que estão no vetor. Tá? E eu tenho um laço, observe que eu não utilizei as chaves porque eu tenho apenas um comando, não sou obrigado a colocar chave. E tenho um printf dizendo vet, colchete, porcentagem D, igual, porcentagem D, quebra de linha. O primeiro porcentagem D vai receber esse valor de I, certo? Que vai de 0 até 9. O segundo porcentagem D, porque está aqui na segunda posição, aqui depois da vírgula, vai receber o valor que está em VET na posição I. Sendo que I a gente sabe que vai de 0 até 9 nesse caso, então ele mostra todos os valores, certo? Então, assim nós percorremos todas as posições do nosso vetor, certo? E a gente cadastrou valores de recebimento, bem aqui na linha 27, certo? Atribuídos pelo próprio programa ao nosso vetor, beleza? Agora vamos criar um segundo exemplo, tá? Ainda tratando sobre esses mesmos elementos aqui, só que agora nós vamos permitir que o usuário digite o valor a ser armazenado no vetor. Nesse segundo caso aqui, vamos também incluir a nossa biblioteca padrão. .h, vamos criar aqui a nossa int main. Aqui vamos criar as nossas variáveis. Vou chamar agora de v, tá? Tamanho 10, vírgula, variável i que vai me ajudar a percorrer esse v. Vou criar um laço agora, tá? E nesse laço aqui eu vou de recebendo 0, ponto e vírgula, i menor que 10 e mais, tá bom? E aqui eu vou interagir com o meu usuário. Digite o valor do vetor na posição porcentagem D, tá bom? Então aqui vai pedir para o usuário digitar esse valor. Vou colocar aqui uma vírgula. E como para o usuário, a gente já discutiu anteriormente, é mais fácil ele entender posição 1 para frente do que posição 0, quando eu for interagir com o usuário, aqui eu coloco i mais 1. Esse i mais 1, gente, ele só vai salvar aqui o valor incrementado de i localmente. Então, esse porcentagem D aqui, ao invés de aparecer 0 para o usuário, vai aparecer a mensagem 1. Porque é mais fácil para o usuário identificar uma contagem a partir de 1. É mais comum para nós, certo? Para nós seres humanos. Então, aqui por isso que eu coloco i mais 1. Poderia colocar i direto e ser 0 aqui em diante? Poderia. Mas é bem mais comum você dizer, eu vou contar da primeira posição à 10ª posição, do que você dizer, eu vou contar da 0ª posição à 90ª posição, certo? Então é só uma questão de estética e isso só está aparecendo dentro do teu printf, tá bom? Outra coisa, isso pode ser feito aqui, mas eu não posso fazer aqui. Se eu começar aqui com 1 e for até menor ou igual a 10, aí dá erro. Por que vai dar erro? Por conta da forma que o vetor é implementado. O vetor começa obrigatoriamente pela posição 0. Então não tem como mudar isso, porque isso faz parte da linguagem de programação, tá bom? Aqui vamos colocar um scanf
agora para o usuário digitar o valor. No primeiro exemplo, nós atribuímos esse valor, certo, automaticamente. Agora não, o usuário vai digitar esse valor, certo, que vai ser guardado no endereço de memória do meu vetor na posição i. Ou seja, eu recebo valor a valor, certo? E cada valor é guardado na posição i, e como eu estou num laço, eu vou percorrer todas as posições i, iniciando de 0 até a posição 9, que é a última posição, que é correspondente à 10ª posição do meu vetor. Então essa é a forma de você atribuir valores de forma de interação com o usuário na linguagem C. E para apresentar esse resultado, nós inclusive já vimos, certo? Posso colocar ou não aqui as minhas chaves. De novo, vou escolher não colocá-las, tá? E basta eu colocar aqui a estrutura do for e aqui embaixo um printf que me apresente o vetor, certo? Aqui eu vou escrever também semelhante ao que a gente fez anteriormente. Professor, eu preciso fazer dessa forma? Não precisa. Você poderia simplesmente colocar apenas o valor aqui, mas eu acredito que fica mais estético fazendo dessa forma aqui para o usuário conseguir entender, tá bom? A tua codificação. Observa agora que a gente declarou o vetor como V, então eu só posso usar ele aqui como V, tá? Aqui também tem que ser usado como V, senão daria erro no código. Então, tudo igual, certo? A mesma sintaxe, o mesmo nome, tá? De todas as variáveis, isso é muito importante, tá? Então, nesse caso, o usuário vai digitar todos os valores. Então, aqui é entrada dos valores no vetor, certo? E aqui é a apresentação dos valores armazenados no vetor, beleza? Só isso que esse programa faz. Então, vamos executar, compilar e executar e ver o resultado. Então, aqui tem um vetor de 10 posições. Observa que a gente sabe que esse valor aqui está sendo armazenado na posição 0, mas aqui eu usei o i mais 1, então ele mostra a posição 1 aqui, tá bom? Mas a gente sabe que é na posição i, que é igual a 0. Então, aqui está o vetor recebendo a posição i, que é o 0, tá? Aqui só é uma questão estética, lembra disso. Vamos colocar aqui os valores. Quando eu apertar Enter aqui nesse scanf, ele sobe e incrementa meu i de 1 para mais 1. Então, agora eu vou para o valor 1. Por isso que aqui aparece 2, porque é bem que eu incremento, tá? Só para apresentar. Apresento o segundo valor, apresento o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E agora ele está bem aqui no meu i igual a 9, tá? Aí eu verifico, 9 é menor que 10, verdadeiro. Então agora ele está pedindo aqui i mais 1, ou seja, 9 mais 1, que é o 10º aqui, certo? Apresento o 10º. Quando eu apertar Enter, ele vai incrementar para 11, então não vai mais executar o que está dentro do laço. Beleza, não executou, saiu para a próxima linha após o fim do laço. Na próxima linha após o fim do laço, ele mostra aqui o meu vetor. Mostrou aqui, ó, V na posição 0, certo? O valor foi 20. Isso que eu estava dizendo a vocês, ó. Aqui o i, ó, é 0 para eu poder acessar, mas aqui eu mostrei 1 só para ficar mais visual para o usuário, mas a posição que ele armazenou é a posição 0. O 2 aqui, que é o 30, né? Armazenou na posição 1 e assim por diante. Para melhorar aqui a visualização, bora colocar aqui um barra int, tá? Bora separar aqui também com um printf, só para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar 3 barra int aqui. Apresenta os valores armazenados, tá? Vou colocar uma mensagem e um barra int aqui, só para separar, tá bom? Vamos executar aqui outra vez. Vamos digitar aqui os valores, tá? E aqui, ó, os valores aqui guardados no meu vetor. Aqui eu só estou lendo o vetor, beleza? Aqui só é uma leitura desse vetor que recebeu esses valores e armazenou na memória do teu computador aí. Bem legal. Isso vai ser bem útil aí, como a gente vai ver em vários problemas que vocês vão enfrentar aí na programação. Beleza? Então aqui nós temos o 5 na posição 0, o 6 na posição 1, o 4 na posição 2 e assim por diante, tá bom? Tranquilo. Agora que vocês aprenderam a apresentar o valor, a atribuir, a declarar o vetor, entendemos que nós temos um tamanho certo para esse vetor aqui ser definido, vamos continuar vendo aqui alguns exemplos aqui de definição. Nesse caso aqui,
Deixa eu salvar aqui, tá? Nesse caso aqui, vamos declarar um vetor, definir o tamanho desse vetor, armazenar valores nesse vetor via teclado, apresentar esses valores, tá bom? Então vamos fazer esses passos agora nesse programa, tá bom? Vou colocar aqui um comentário, tá bom? Então vamos aqui incluir, certo? Include, tá? stdio.h int main return 0. Vamos aqui agora declarar um vetor. Nesse caso, nós vamos definir o tamanho do vetor em tempo de execução. Então, vamos colocar aqui uma variável chamada de max, tá? E bem aqui no início do nosso programa, nós vamos definir o tamanho dessa variável máxima. Vamos fazer o seguinte: digite o tamanho do seu vetor. Então, aqui, esse programa ele vai pedir para o usuário definir esse tamanho do vetor. Então, esse tamanho vai ser guardado na minha variável %d, endereço da variável max. Tá? Então, agora, eu declarei uma variável que vai ser definida aqui como o tamanho do meu vetor. Depois disso, eu vou ter um if aqui, certo? O if vai dizer o seguinte: se max for menor do que 0, tá bom? Ou seja, se max for negativo, max vai receber menos 1 vezes o max, ou seja, eu vou transformar ela em positivo, tá? Porque eu só posso ter um tamanho de vetor positivo. Então, faço esse controle aqui, tá? Bem simples. E depois eu declaro o meu vetor. Eu declaro aqui um vetor, certo? E esse vetor, ele vai ter um tamanho máximo, tá bom? Então, essa é a regra do nosso programa. Então, eu recebo aqui um valor e depois eu crio o meu vetor com esse tamanho máximo definido aqui. Depois disso, nós vamos armazenar os valores via teclado e apresentar esses valores. Bom, então se eu vou armazenar esses valores via teclado, eu vou precisar de uma variável i aqui para percorrer todas as minhas posições do vetor. E aqui eu vou interagir com o meu programa, certo? Com o i recebendo 0, um i menor do que quem agora? Do que max e mais. Por quê? Porque max é o tamanho máximo, certo? E foi definido aqui pelo programa. Então, eu vou até esse tamanho máximo aqui e vou pedir para o usuário digitar o valor do vetor. Digite o valor do vetor na posição %d, tá? Então, aqui vai ficar esperando que o usuário digite, certo, o valor que vai ser guardado justamente na posição i. Nesse caso, eu não vou colocar ainda o i mais 1 para você verificar como é que ficaria sem o mais 1, tá bom? Aqui eu teria scanf %d, o valor vai ser guardado na variável vetor na posição i, tá? Para cada posição eu vou guardar um valor digitado pelo usuário, certo? E aqui embaixo nós vamos mostrar esse resultado aqui, que vai ser de um i, certo? Recebendo 0 até um i menor do que o valor máximo e mais, tá? E aqui a gente vai colocar o nosso printf para apresentar, certo? Esse valor. Vamos colocar aqui vetor, certo? Posso colocar de novo uma mensagem, posso colocar só o %d aqui, igual a %d. Então, isso aqui fica ao meu critério, tá? Ao seu critério na hora de apresentar. Quanto mais informação você adicionar aqui, melhor para o seu usuário entender o que você está fazendo, tá bom? Em termos de uso. Então, aqui nesse programa, a diferença em relação ao anterior é que a gente definiu em tempo de execução o tamanho máximo desse vetor. Se foi um valor negativo, ele converte para positivo e depois você adiciona os valores no teu vetor, certo? Vamos rodar aqui. Nesse exemplo, vamos primeiro aqui digitar um tamanho de vetor de 3 posições. Então, escolhi que o meu vetor vai ter 3 posições e aqui ele pede para eu digitar o vetor na posição 0, tá? Olha só. Como eu não coloquei o i mais 1, ele mostrou um 0 aqui. Mas é estranho para o usuário ele enxergar o 0, por isso que anteriormente a gente colocou i mais 1, como eu já expliquei. Mas agora eu estou mostrando para vocês essa outra opção.
Eu prefiro colocar 1 aqui, porque fica mais fácil do usuário entender. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui 35, 22, tá? Ou seja, o valor 1, 2 e 3. Não são 3 posições, mas fica estranho, né, para o usuário conseguir associar 0, 1, 2, porque aqui é 3, certo? Então é mais fácil de facilitar a vida do usuário colocando i mais 1, tá? Vamos colocar aqui o último valor. Pronto. Então, olha só, nós definimos em tempo de execução que o programa teria 3 posições e ele recebeu somente 3 entradas, tá bom? Como eu expliquei a vocês, né, é mais simples para o usuário quando ele enxerga aqui um i mais 1, porque aí ele consegue identificar aqui qual é a posição de fato que ele está trabalhando. Vamos ver aqui de novo rodando agora. Agora a gente colocou i mais 1, certo? Vamos considerar um vetor de 5 posições. Não, menos 5 posições. Observa que agora ele vai converter para positivo, tá? E ele conseguiu já entrar aqui porque nós fizemos essa parte aqui de conversão, certo? De negativo para positivo. E eu vou entrar aqui com os valores. Olha só como fica mais simples para o usuário entender que são 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a última posição. Aperta Enter. E mostra o resultado aqui nas posições, certo? Das posições 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Bom, aqui como eu estou apresentando esse resultado para o usuário, também seria uma possibilidade de aqui vocês, ao invés de mostrarem o que está de fato na memória, mostrar i mais 1 aqui, certo? Nessa posição aqui. Também facilitaria também a compreensão do teu usuário, tá? Vamos ver aqui, rodando de novo. Então aqui eu vou digitar que meu vetor tem 4 posições. Então na posição é 6, na 2 é 55, na 3 é 77, na 4, que é a última, 98. Olha só, na posição 1, 6, 2, 55, 3, 77, 4, 98. Mais fácil do teu usuário compreender, tá? Porque ele 4 posições, então na posição 1, 2, 3 e 4, tá bom? Claro que nós sabemos que na programação, na verdade, é a posição 0, 1, 2 e 3 que consideram as 4 posições, tá? Então observa a diferença do que tu está apresentando para o teu usuário e do que é, na verdade, a realidade, tá bom? Beleza. Agora, vamos criar mais um exemplo, tá? Nesse exemplo, nós vamos ter um vetor digitado pelo usuário, também considerando um tamanho máximo aí, definido pelo usuário, e depois nós vamos multiplicar esse vetor por uma variável escalar. Todas as posições desse vetor vai ser multiplicado por essa variável, tá? Para isso, vamos criar aqui um arquivo, tá bom? Salvar ele aqui como exemplo 4. Tá? Então, nesse programa aqui, certo? Vamos receber o tamanho máximo do vetor. Vamos converter para positivo, caso a entrada seja negativa. Vamos receber os valores do vetor digitados pelo usuário. Vamos receber um escalar e multiplicar pelo vetor. Vamos apresentar o resultado da multiplicação. Então é isso que esse programa vai fazer, tá? Recebe o tamanho máximo do vetor, converte positivos para negativo, caso a entrada seja negativa, recebe valores do vetor digitados pelo usuário, recebe um escalar, multiplica pelo vetor e apresenta o resultado, tá? Para isso, vamos incluir aqui a nossa biblioteca padrão, entrada e saída. Vamos criar aqui o nosso algoritmo, fim algoritmo. Vamos criar aqui a nossa variável máxima, ou tamanho, tá? Vamos mudar até o nome para você se familiarizar. E aqui vamos pedir para o usuário digitar o tamanho do seu vetor, tá? Então o usuário vai digitar o tamanho do vetor. A gente vai receber aqui com um scanf, tá? Porcentagem D, esse valor vai ser guardado no endereço de memória da minha variável tam, minha variável tamanho. E aqui, se tam for menor que 0, ou seja, se for negativo, bora agora apresentar uma mensagem, tá? Valor negativo, este será convertido para um valor positivo.
Pronto. Aí, novo valor igual porcentagem D. E aqui a gente vai mostrar o novo valor, tá? E aqui, já que ele era negativo, foi convertido, então vai ficar tan recebe menos 1 vezes tan. Tá? Então, converto o valor negativo para positivo e ainda apresento aqui para o usuário qual foi o valor da conversão. Tá? Beleza. Depois disso, já sabemos que está convertido, vamos agora construir aqui o nosso vetor. Adicionando os valores no vetor, tá? Aqui eu vou colocar um /n só para dar uma separada, tá bom? E aqui nós vamos criar o nosso laço para percorrer as posições do nosso vetor, que vai de 0 até o i menor do que tan, sendo incrementado 1 por 1, tá? Vamos colocar uma mensagem aqui para o usuário, certo? Para o usuário digitar os valores. Nesse caso aqui nós vamos receber um valor, certo, de um vetor. Então, para isso, gente, a gente vai precisar agora criar esse vetor, certo? Então, esse vetor, gente, ele sempre vai ser criado fora do nosso laço. Então, bem aqui, ó, você vai poder criar o seu vetor, certo? Que vai ter um tamanho tan, e você vai criar uma variável auxiliar i, que vai percorrer esse vetor, tá? Essa variável i, como a gente até fez aqui, ela vai ser utilizada para percorrer as posições do vetor, certo? E aqui a gente vai colocar uma mensagem para o usuário, vetor na posição porcentagem D, certo? Recebe. Quem é essa porcentagem D? Como a gente já viu, vamos colocar aqui que é i mais 1, porque fica melhor visualmente para o usuário. E aqui o i mais 1 vai ser o vetor na posição 1, 2, 3, sendo que o A1 é a 0, a 2 é a 1 e assim por diante. E aqui embaixo nós vamos ter um scanf para justamente receber essa entrada do usuário. Porcentagem D, que vai ser guardado no endereço de memória da minha variável vetor na posição i, tá bom? Desse vetor. Beleza. Então, aqui nós criamos a parte inicial do nosso programa, que vai ser para adicionar esses valores até esse tamanho aqui de tan, tá bom? Depois disso, o programa ele pede o valor de um escalar. Valor de digite o valor do escalar, tá? Esse escalar a gente sabe que vai ser multiplicado pelo valor, certo? De cada posição do meu vetor. Então aqui, gente, eu vou precisar também declarar mais uma variável que vai ser a minha variável escalar. Essa variável escalar, gente, como ela vai ser utilizada durante o código, eu posso criá-la aqui em cima também, certo? Então ela fica aqui, ó, escalar, tá bom? Poderia criar aqui embaixo? Sim, poderia declarar aqui embaixo ela também. Não tem problema, tá bom? Então aqui você vai ter um scanf, vai ser a porcentagem D, que vai ser guardado no endereço de memória da minha variável escalar. Então o usuário vai digitar esse valor aqui do escalar, tá bom? Depois que eu tenho o meu vetor todo preenchido e tenho aqui o valor do meu escalar, vou fazer a minha operação de multiplicação, tá? Então aqui esse laço vai fazer o produto, certo? Este laço de multiplicação. Então esse laço ele vai multiplicar o valor do meu escalar, certo? Por cada posição do meu vetor e vai apresentar na tela, tá bom? Para o meu usuário. Nesse caso, nós vamos criar aqui o laço, tá bom? E nesse laço aqui, nós vamos da posição i recebendo 0 até o i menor do que tan e i++, tá? E aqui dentro, nós vamos calcular, certo? A multiplicação e já apresentar para o usuário. Beleza, então aqui vamos fazer printf, tá? Já colocando aqui novo vetor igual na posição, tá? Na posição porcentagem D igual porcentagem D /n, tá? Então o primeiro aqui corresponde a i
mais 1, que é a posição, certo? Vírgula. O segundo aqui, ele corresponde ao produto escalar, certo? Então aqui eu vou ter vetor na posição i multiplicado pelo i escalar, tá? Então o resultado desse produto vai ser apresentado bem aqui na tela, certo? Linha a linha, e a gente vai fazer essa conferência, tá? Desse resultado. Vamos aqui, salvar, compilar e executar. Opa, tem um erro aqui. Escalar, tá? Escalar. Pronto. Vamos compilar. Tá aqui então. Ele pede para a gente digitar o tamanho do vetor. Vamos colocar um vetor de 5 posições. Agora ele pede para que nós adicionemos, certo, os valores nesse vetor. 6, 7, 3, 2 e 1. Agora ele quer o valor do escalar. Vamos colocar por 10. Ele já dá o resultado, certo, do vetor da multiplicação, certo, do escalar pelo vetor em cada posição. 6 vezes 10, 60, 7 vezes 10, 70, 3 vezes 10, 30, 2 vezes 10, 20, 1 vezes 10, 10. Então, corretamente aqui calculado o valor do escalar, tá bom? Como eu só tenho uma linha aqui de código, eu poderia também não colocar aqui a abertura e fechamento de chave e o programa funcionaria adequadamente. Além dessa verificação que nós vamos ver agora, nós também vamos fazer uma verificação aqui em relação ao nosso número negativo. Vamos supor que eu tinha colocado aqui um tamanho de -6. Então, automaticamente, vai entrar aqui nesse if e vai verificar valor negativo. Este será convertido para um valor positivo. Novo valor, 6. Então, o tamanho do meu vetor é 6 agora, porque eu converti de negativo para positivo. Vou digitar os valores, certo? E agora ele pede o valor do escalar. Vou colocar um escalar de 2. E automaticamente ele calculou. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 2, 14. Tudo calculado corretamente, tá? Independente de haver ou não a chave aqui, tá? Outra modificação também que nós podemos realizar nesse código é o seguinte. Bem aqui eu posso criar uma variável, tá? Variável novo vetor, certo? De tamanho tam, beleza? Então, esse novo vetor aqui, ele vai receber, certo? O resultado da multiplicação do escalar. Aí sim aqui eu precisaria das chaves, tá? Inicial e final. Por quê? Porque nesse caso nós teríamos uma pequena modificação no código, que seria que o novo vetor na posição i vai receber o escalar multiplicado pelo vetor original, tá bom? Ponto e vírgula. Então nesse caso aqui, tá? Nesse novo exemplo, o novo vetor que vai aparecer na tela, nós não utilizaremos mais essa estrutura aqui. Nós colocaremos aqui novo vetor, tá? E aqui nós chegaremos ao mesmo resultado. A diferença é que a gente tem agora uma variável, certo? Que eu posso inclusive chamar ela em outro momento para efetuar outras operações matemáticas, tá bom? A partir dela. Então, é uma opção de você guardar os valores na variável e o resultado vai ser o mesmo que nós tivemos anteriormente, tá? Ou seja, vai funcionar corretamente. Vamos ver aqui. Compilando e executando. Vou colocar aqui o tamanho do meu vetor -3, ele vai corrigir para positivo. Vou adicionar os valores 3, 2, 1. Vou colocar o valor do escalar e ele vai calcular adequadamente 30, 20 e 10, certo? A partir desses valores multiplicado pelo escalar. Tudo correto, tudo funcionando adequadamente, tá bom? Bom, gente, na aula de hoje nós vimos 4 exemplos da utilização dos vetores, tá? Vimos como atribuir valores, como declarar, como apresentar os valores, como percorrer as posições do vetor, como utilizar o laço para percorrer essas posições, tá? Nós já havíamos aprendido isso no curso de algoritmos, agora aprendemos e reforçamos no curso de algoritmos em C, fazendo tudo isso na linguagem de programação C.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.